começar pela PEC. Você acredita nessa possibilidade de mais votos? 370 votos para aprovar o segundo turno? Não acredito de jeito nenhum. Há um declínio do número de votos. Uma boa parte da sociedade brasileira está compreendendo melhor agora o que significa esta PEC, que é o congelamento de todas as políticas públicas e serviços públicos por 20 anos, o que será um desastre e em diversas áreas significará diminuir o volume de serviços públicos, como é o caso da saúde e da educação. Muitos artistas mobilizados, intelectuais, muitos artigos, textos, entrevistas, e eu sinto que diminui o apoio da sociedade a esta PEC. Aliás, já é ampla a maioria nas pesquisas e na sociedade brasileira que estão contra a emenda constitucional que quer congelar por 20 anos as políticas públicas e deixar sem nenhum centavo nesta conta da busca do equilíbrio os detentores de grandes fortunas, aqueles que têm grandes heranças para transferir ou mesmo aqueles que sonegam impostos e que não têm sido atacados de fato, procurada se evitar a sonegação com a força que deveria. Então eu acredito que esta semana eles não conseguem votar e que o dia que votarem o segundo turno aqui vai diminuir o número de votos. Deputado, os senhores têm alguma estratégia de plenário, obstrução, algo que possa ser feito para evitar o rolo compressor governista que virá aí? A obstrução será total. Nós vamos usar todos os mecanismos regimentais que a democracia garante à minoria para evitar que esta PEC seja votada. Está na hora de botar mesmo um freio nesses gastos públicos, não? A gente vê salários aí acima de 100 mil reais, não é um exagero de gastos públicos? Sem dúvida nenhuma, é que nós não podemos colocar freio em investimentos públicos que dão um ganho real acima da inflação para o salário mínimo, por exemplo. E devemos colocar freio para os grandes salários do país. Eu estou de acordo, se o governo quiser votar aqui, por exemplo, o congelamento por 5 anos ou 6 anos do teto salarial do país, o teto que é a remuneração dos deputados federais, dos ministros supremos, eu voto a favor de um tipo de equilíbrio financeiro desse. Só que não esta radicalidade irracional de você propor que a saúde pública do país e a educação, que precisam de mais recursos, porque nós elevamos o número de jovens na universidade, mas o Brasil precisa colocar mais jovens na universidade. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que já garante o atendimento de milhões de pessoas, mas ainda o investimento em saúde no Brasil é baixo. Então, nós precisamos buscar equilíbrio orçamentário, todos queremos. Mas a disputa, o debate é como chegar a este equilíbrio orçamentário. Eu defendo que o lado da receita também seja olhado. Eu sou a favor de um imposto sobre grandes fortunas, nós somos a favor de um imposto sobre transmissão de grandes heranças, nós somos a favor de suspender temporariamente algumas desonerações que estão atendendo alguns setores e neste momento não deveriam continuar atendendo. Agora não dá para dizer que o salário mínimo, que se esta lei que está sendo proposta pelo governo Temer estivesse em vigor, dos últimos 10 anos, o salário mínimo, ao invés de ser R$ 880, seria em torno de R$ 490 hoje. Então, ganhos reais acima do IPCA para o salário mínimo tem que continuar. Este é o tema central do debate em torno da emenda constitucional. Deputado, e o pré-sal é batalha perdida? Vamos entregar o pré-sal? Não, não é batalha perdida. Eu saí de uma reunião agora, casualmente, com diversos líderes petroleiros. A sociedade, a própria Fiesp, outro dia, andou emitindo sinais de que a política de conteúdo local, a indústria brasileira em torno do petróleo e gás, será fortemente prejudicada se o pré-sal, a exploração do pré-sal, for entregue a multinacionais. Sejamos claros, quem compra no Brasil é a Petrobras. Se a Shell for explorar um campo do pré-sal, ela vai comprar em Singapura, em outros lugares onde estão os fornecedores dela. Então, mesmo que temporariamente possa ser difícil segurar a votação no plenário, depois, a cada leilão, nós vamos lutar contra que o leilão abra para a exploração de outra empresa, porque também os brasileiros têm sido iludidos com esse discurso do governo Temer. Aliás, o governo sempre ilegítimo e sem votos, porque um campo novo de petróleo no pré-sal, para ser explorado nesta nova modalidade, levará no mínimo 5 anos. Até que se faça um novo leilão, se contratem as novas empresas. Então ninguém está falando de exploração no curto prazo de petróleo. Se quer acelerar a exploração de petróleo no curto prazo, deve acelerar os trabalhos que a Petrobras já está fazendo
e aqueles que estão sendo feitos em outros espaços que não o pré-sal por outras companhias. Que alternativa o senhor defenderia a PEC 241? A CPMF seria uma das alternativas para tirar o país, para aumentar os recursos do governo sem estipular um teto? Eu entendo que existem impostos mais justos que a CPMF. Em primeiro lugar, eu defendo um imposto sobre grandes fortunas e um imposto sobre transmissão de grandes heranças. Mas uma alíquota pequena de CPMF pode ser boa também. Até porque a CPMF ajuda muito a enfrentar a sonegação de impostos, que é outra questão fundamental que derruba a arrecadação do país. E não votar barbaridades e privilégios, como o governo Temer tentou votar semana passada, para beneficiar e dar privilégio para aqueles setores mais privilegiados economicamente, que têm dinheiro no exterior, fruto de evasão fiscal e de sonegação de impostos, que eles queriam mudar a lei da repatriação para diminuir o volume de impostos que esses setores iriam pagar. Vejam, quais são os brasileiros que estão nos ouvindo, assistindo, que tem dinheiro no exterior? É 1 de cada 5 mil, 1 de cada 10 mil. Mas para esses queriam diminuir a carga de impostos para facilitar a repatriação dos recursos. Felizmente nós conseguimos derrubar aquela tentativa do presidente Rodrigo Maia e do presidente Temer de alterar a lei da repatriação. O senhor acha que essa estratégia da janta aí, que toda vez tem janta agora para fazer uma força-tarefa, para enfrentar a votação no dia seguinte, os senhores vão rebater com algum outro tipo de mobilização também? A estratégia da janta, ela é legítima, não me parece a mais adequada. O que me preocupa mais é que desde a construção do golpe parlamentar que levou o presidente Temer ilegitimamente para a presidência da República, há farta distribuição de cargos, ministérios, direções estatais que estão sendo negociadas neste mercado a troco de aprovação para uma emenda constitucional irracional como esta, que aliás vai ampliar a recessão no país também. Esta emenda constitucional não é só um prejuízo para os serviços públicos, ela gera mais desemprego. É o contrário do que estão dizendo os líderes da base do governo. Quando há uma recessão econômica, que é o que o Brasil está enfrentando, os investimentos públicos, seletivamente, bem cuidados, bem dirigidos, eles servem para diminuir o impacto de desemprego no país. Cortar ainda mais os investimentos públicos vai gerar mais desemprego e o que nós chamamos um círculo vicioso para baixo. Na minha opinião, está tendo. Né? Teve desde o momento do golpe e continua tendo desde a formação do governo. Né? Um toma lá da cá muito forte, por exemplo. Quantos indicados de Eduardo Cunha continuam dentro do governo? Muitos. Muitos indicados de Eduardo Cunha. Aliás, como eu digo, Temer e Cunha sempre andaram juntos. São parceiros de longa data no PMDB, são sócios. Hoje Eduardo Cunha está na cadeia e Temer está na presidência da República. Alguma coisa está errada no Brasil, na minha avaliação. Líder, sobre a reforma política, o senhor acha possível? Um veto otimista, diz que aprova até no ano que vem. O senhor foi relator aí dessa reforma. O senhor acha possível votar? A reforma política é muito importante, sempre foi. Aliás, ela não foi feita das outras vezes exatamente porque esta base que construiu a maioria para colocar ilegitimamente Temer como presidente, nunca quis esta reforma. Vocês lembram que a própria proibição de empresas financiar eleições, que é a principal melhoria que o sistema político recebeu, ela foi decidida no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos participar, eu intensamente, já estou nomeado para a comissão. Agora, a reforma política, ela tem que atender o interesse da sociedade, não o interesse dos políticos para se perpetuar no poder. Por exemplo, quando diminuíram o tamanho das campanhas, isto foi uma mudança para facilitar a vida de quem já tem mandato. Porque quem quer ganhar uma eleição e nunca foi candidato, precisa de um tempo maior para se apresentar para a sociedade. Se alguém quiser retornar ao financiamento empresarial, eu estarei totalmente contra. Empresa não pode financiar a democracia brasileira. Nós temos que mudar é o fato de que pessoas físicas muito ricas puderam colocar 2, 3, 4 milhões. Por exemplo, o Dória, que hoje é prefeito de São Paulo, dizem que colocou milhões do seu próprio dinheiro para ganhar a eleição. Como é que nós podemos admitir uma diferença dessas? A eleição tem que ter igualdade. Então eu defendo que haja que existam mais mecanismos de garantir igualdade nas eleições. Por exemplo,
colocar um teto e um limite para o financiamento, para a doação também de pessoa física. Não pode uma pessoa muito rica poder doar 1 milhão e uma pessoa mais pobre poder doar só R$100. Nós temos que ter um teto mais razoável. Eu acho que algumas coisas vai aprovar, por exemplo, a questão de mecanismos que diminuam o número de partidos, e isso está importante, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós vamos trabalhar para que algumas coisas importantes se aprovem, mas vamos denunciar qualquer tipo de manobra que queira garantir privilégio para quem já é deputado, por exemplo. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor acha que ainda dá para votar o projeto que muda a atual lei de repatriação? De jeito nenhum. É um equívoco total mudar esse projeto. A lei de repatriação já é um privilégio para quem evadiu recursos e sonegou impostos. Eles já estão anistiados desses 2 crimes, que são crimes graves. Como eu digo, 99,9% ou 99,99% dos brasileiros não tem dinheiro no exterior. Então quem tem dinheiro no exterior, na maior parte é dinheiro evadido e de impostos sonegados. Então nós não podemos privilegiar esse setor. 30% de impostos e multas já é baixo para essas pessoas. A ideia inicial era que fosse de 40%, foi baixado para 30%. E aquela coisa de trocar o filme pela foto, que o cidadão não entende muito bem, eu vou procurar traduzir aqui. Trocar o filme pela foto significa cobrar menos da metade dos impostos que essas pessoas devem. Quem quiser trazer dinheiro de volta para o Brasil, que traga pagando impostos, como todos nós brasileiros que não sonegamos, sempre pagamos. Nós não podemos privilegiar sonegadores. Bom, gente.